Oi, e aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora. Não saia daí. Dor, causa ou consequência é o tema do programa dessa semana, com o Volney e o Alfredo que já estão por aqui. Não esquece de deixar a tua sugestão lá no Instagram do programa. Anota aí, @Saúde Mais TVRS. Dor, causa ou consequência? Você já sentiu uma dor que nenhum exame conseguiu explicar? Será que a dor é sempre consequência de um problema físico ou poderia ser a própria causa de outros problemas? Falar sobre os fatores psicossomáticos da dor nos mostra que mente e corpo estão muito mais ligados do que imaginamos. Para falar sobre esse assunto, está aqui o médico anestesiologista Volney Calmo, chefe do Serviço de Dor e Cuidados Paliativos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e o médico ortopedista e traumatologista Alfredo Metzger, professor de medicina da UBRA e fundador da Humana Ortopedia, que atua na área da dor de uma forma multidisciplinar. Bom, bem-vindos, então. Vamos tentar conceituar esse tema tão difícil. O que é a dor? Ela é um sintoma ou é uma condição que ela pode ser tratada independente de uma necessidade de diagnóstico? Bom, eu acho que um aspecto fundamental, então, assim, primeiro, obrigado pela oportunidade. Um aspecto fundamental, sob a perspectiva conceitual, e eu acho que aí reside um dos grandes problemas quando se fala em tratamento de dor, é nós pensarmos que dor crônica é um sintoma. E isso é um grande problema dentro do processo formativo. Eu, como professor, na verdade, pesquisador, tento colocar muito isso dentro da perspectiva formativa, porque quando, na verdade, assim, a abordagem e a formação dos profissionais da saúde, quando se pensa em dor, se relaciona a uma lesão. Isto não é verdade quando nós falamos de dor crônica. Embora possa existir uma lesão, os fatores que perpetuam este fenômeno, que além da intensidade, ele tem 4 componentes, na verdade. Se fala que ele tem um componente sensório discriminativo, que é o sistema que capta a informação, um sistema que é da cognição, outro afetivo e social. Então, quando se vê, e o que a gente ensina, eu não enxergo a dor numa perna, eu enxergo a dor da perna de uma pessoa. Então, a gente tem que sempre ter essa perspectiva, na verdade, que é uma perspectiva antropológica. Dentro dessa visão, eu preciso compreender que a dor que o indivíduo tem, mesmo que ela decorra de um dano físico, ela tem uma representação da incapacidade, dos fatores que vão estar relacionados ao impacto dentro da família, da sociedade, das representações e das vivências que a gente tem ao longo da vida. Porque dor, ela é, na verdade, decorrente do processamento ao nível do sistema nervoso central. E só existe dor quando chega, na verdade, ao córtex, ao processamento, que é a parte que faz com que a gente perceba, com que a gente sinta, com que a gente sofra. Então, sempre será diferente. Para cada indivíduo, aquela situação ela é única. E aí é que reside o grande problema de achar assim, dor eu vou dar um analgésico, um anti-inflamatório. Não que não se dê e que não se prescreva, mas não pode ser entendido como um fenômeno que, digamos, eu vá resolver tudo com isso. Muito longe disso. Tá? Então, acho que essa é uma questão super importante. Com relação, assim, às dores, nós temos, conceitualmente, na perspectiva de mecanismo de dor, a dor que a gente diz que ela é nociceptiva, eu sempre falo para os alunos, quando se fala em nocicepção, de uma maneira bastante simplificada, é que exista um dano, uma lesão. Essa lesão pode ser aguda, pode ser crônica, enfim.
Nós temos as dores que são ditas neuropáticas, quando elas se devem ao dano ou ao nível do sistema nervoso central e periférico, e as condições que eu diria que talvez mais desafiadoras, que são as dores nociplásticas, que dentro desse espectro são aquelas que não se tem uma fisiopatologia claramente definida e concorrem com um componente emocional muito importante, tendo como protótipo uma das doenças que eu estou entre as pessoas do mundo que mais estuda, que é a fibromialgia, né? Então, mas não única. Essas são condições muito desafiadoras. Mas, assim, de maneira geral, a sustentação do processo doloroso crônico se deve à modificação, à disfunção nas vias que fazem o processamento da dor, que isso envolve sistema nervoso. Então, basicamente, eu acho que é isso em termos conceituais. A ortopedia também precisa encarar dessa forma. Também tem algo específico. Normalmente, quando a gente procura ortopedista, é com uma queixa muito pontual, né, doutor? Olá, Patrícia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sim, a ortopedia, eu diria que seria muitas vezes a porta de entrada, mas muito vinculada a quadros agudos de dor, principalmente nos casos de trauma, uma fratura, ou às vezes uma luxação, rupturas ligamentares também, quadros agudos. Aquela dor que se sente nesses eventos, a gente precisa ter um bom arsenal para tratar aquela condição e evitar que essa dor se cronifique, ou seja, que ela vire uma doença secundária a esse trauma inicial, né? Dentro dessa classificação que o Dr. Volney explicou, a gente costuma, então, dividir e ponderar essas dores em dois grupos, uma de uma forma cronológica e a outra como um mecanismo, né, de como elas acontecem. A parte da dor aguda, até 3 meses, até 12 semanas, né, se fala em semanas, a gente pode ainda se falar em dor aguda. De 3 a 6 meses para cima, a gente já começa a falar em dor crônica. E nos mecanismos, nociplástica, nociceptiva, neuropática ou mista, que vem os desafios para escolher o melhor tratamento, o melhor tipo de terapêutica para esse paciente. O que se sabe, se estuda sobre dor e inflamação? Qual é a relação, que universo é esse? Bom, a inflamação, quando se pensa em qualquer processo, ela é um processo fisiológico, o primeiro do processo de reparação tecidual. Agora, inflamação, a gente pode pensar numa perspectiva periférica, mas hoje o que nós, dentro dos processos de plasticidade, esse termo, vamos tentar conceituar de uma forma compreensível, para quem não é da área da saúde, especialmente da neurociência, que seria como o sistema responde frente aos estímulos. Como é que ele vai buscar os recursos para tentar fazer esse reparo? Nós falamos da neuroinflamação. A neuroinflamação, então, ela é um processo central na sustentação dos processos dolorosos crônicos. Agora, a inflamação, digamos assim, numa perspectiva periférica, ela entra dentro da perspectiva da nocicepção, que é onde está muito vinculado, embora não somente, as dores dos pacientes ortopédicos. Mas isso não significa que ela seja exclusiva, porque a gente tem é muito frequente que a dor não se deva, ela comece com um mecanismo, ou com uma delas, e às vezes a gente vai ter agregados. E o que foi falado aqui, que se fala da dor mista. Mas, assim, a inflamação faz parte, mas ela pode, e com frequência, não é um mecanismo mantenedor quando a gente está falando da inflamação periférica. Eu digo com frequência, mas não sempre, porque se forem uns pacientes ortopédicos, usualmente a gente vai ter esse componente como um dos mecanismos centrais, né? Aí o anti-inflamatório funciona.
Se eu falar em dor neuropática e der anti-inflamatória, eu diria que é iatrogênico de maneira ampla, assim, se nós pensarmos numa perspectiva de tratamento. E O próprio uso de um anti-inflamatório cronicamente traz malefícios, né, em outras esferas, né, sistema renal, acaba comprometendo. Então, a gente evita tratar dores crônicas com anti-inflamatórios. Então, a gente lança a mão de outras alternativas. em que momento vocês percebem assim, que um paciente tem que ser tratado de uma forma multidisciplinar? Né? Porque são dores, as dores têm diferentes naturezas, e é uma sensação diferente também para cada um. Então, vamos tentar conhecer esse paciente que chega se queixando de dor, ou uma dor específica ou uma dor constante. Bom, a abordagem de tratamento da dor, a gente fala de saída, que ele é multimodal. Não necessariamente, se for em condições de dores agudas, multimodal, e, obviamente, toda vez que houver essa possibilidade de ter uma equipe multidisciplinar, será melhor. Agora, tratamento de dor crônica, ele deve ser multidisciplinar. Obrigatoriamente, porque quando se pensa em tratamento de dor crônica, eu não posso pensar que é fazer um bloqueio, porque quando eu falo, por que eu falo disso e me sinto muito livre para falar? Eu fui professor de farmacologia, sou anestesista e transito por todas as técnicas. Cada uma tem o seu lugar dentro dos contextos, quando bem aplicados. Agora, se eu fizer isso, por exemplo, para eu ter um alívio temporário, essa é uma janela, mas eu vou precisar da reabilitação. Então, a gente pensa em tratamento de dor como um processo de reabilitação. E é dentro disso que também vem a política que foi criada, na verdade, no ano passado, para instituir ou melhorar o tratamento da dor, tentando trazer essa visão. Então, a gente vai precisar, tanto é que existe tanto para os critérios para as clínicas de dor. Eu preciso ter psicólogo, psiquiatra, ou fisioterapeuta treinado, ele é fundamental. E eu diria, em muitos contextos, a gente precisaria também o assistente social, porque eu vou ter fatores sociais que, eventualmente, eu precisaria ter sido visto ou auxiliar o paciente para tentar encontrar recursos, até em perspectivas de trabalho, porque, quando a gente trabalha com os pacientes, a gente olha isso. E a gente tanto é que quando eu ensino os alunos, a gente tem pelo menos 5 questões básicas. A intensidade, não, mas isso vem também pela CID-11, que é, na verdade, uma classificação, na verdade, internacional de doenças, e pela Organização Mundial da Saúde, que preconiza essa abordagem e esse diagnóstico ampliado, o quanto que a dor interfere no sono, o quanto que ela interfere no humor, nas atividades da vida diária. E a 5ª pergunta é minha: o que você espera do tratamento? A expectativa é algo central, porque os pacientes vêm com a perspectiva de que eu vou ficar curado. Nós estamos falando de uma doença crônica. Isso não é para tirar a esperança, mas a gente precisa trabalhar com a expectativa. A gente trabalha para melhorar. Melhorar não significa que, eventualmente, eu vá conseguir chegar ao ponto de que a dor desapareça por completo. Talvez sim, muitas vezes sim, mas eu preciso trabalhar com a educação do paciente. Isso é um dos aspectos centrais hoje que a gente fala na neuroeducação, ou a educação em dor, o nome não importa muito, seja psicoeducação, neuroeducação, está de tudo, a evidência é bem consistente, não importa o nome que a gente chama. Mas é exatamente colocar o paciente num papel ativo dentro do tratamento. E aí eu preciso botar algum tipo de atividade. Quer complementar? Nessa perspectiva, eu sou aluno do Dr. Volney, né? E esses aprendizados que nós temos em ambulatório, vinculando a multidisciplinaridade, tem um efeito positivo muito grande com o paciente. Se a gente for comentar e compor uma equipe, como o Dr. Volney comentou, a gente tem que ter o fisioterapeuta, é um papel fundamental. A gente tem que ter o psicólogo, e nós temos, né, na equipe de ensino, psicólogo se formando junto. Temos
Esse ano parece que não tem, mas já passaram e acho que deve compor um dentista, um odontólogo, muitas vezes, tratar dores temporomandibulares, cefaleias. O dentista entra nessa parte também. Terapeuta ocupacional é um ótimo profissional para ajudar no auxílio. E acredito assim que esse foco multidisciplinar, ele consegue somar. Ele não existe monoterapia quando a gente fala em dor, em tratamento de dor crônica. Não existe só remédio, não existe só fisioterapia. Mas esses conceitos são muito importantes. Eu aprendi com o Dr. Volney algumas coisas que para mim são 3 pilares, né? Que é o sono, a medicação e o movimento. Para mim são as 3 frentes que inicialmente eu busco modificar no meu paciente. Se a pessoa chega com uma queixa, tem que avaliar isso, evidentemente, se é um atleta de alto rendimento ou uma mãe mais velha, periférica, as pessoas têm, as queixas são diferentes. Até a gente poderia falar sobre isso, né? Homens e mulheres chegam com queixas diferentes de dor. Claro. O atleta de alto rendimento, ele não costuma ser um paciente poliqueixoso. Ele vem com uma dor mais localizada, que pode estar cronificando, aliás, existem muitas doenças, né, dos atletas que acabam se cronificando, mas ele nós estávamos conversando antes sobre isso, ele é um paciente com um chip bom, com uma programação, uma filosofia, um modo de trabalhar e lidar com a vida de uma forma diferente. Esse é um paciente com um bom potencial de cura, um bom potencial de melhora considerável, pelo menos. Eu já vou aproveitar o gancho que a gente estava falando sobre isso. Quando a gente trata de pacientes, porque assim, o tratamento, e a gente tem que ter muito presente que o nosso corpo, ele tem o registro da vida, ele tem uma história. E essa história, ela tem memória, ela tem a memória celular. O atleta, ele inclusive, quando a gente fala da memória mitocondrial, ele tem uma capacidade, um sistema usualmente muito responsivo. Ele responde muito rápido. Quando a gente fala da plasticidade que a gente começou, ele tem um sistema com muitos recursos ativados. Então, assim, é um sistema que tem uma capacidade grande de fazer o processamento, assim como de receber a informação, mesmo que frente a um dano, ele consegue dar conta. Tem até dentro do modelo que eu utilizo para estudar a dor, que a gente faz, na verdade, eu falo que a gente tem uma neuromatriz, e de fato temos. Essa neuromatriz tem uma história. Essa neuromatriz ela é regulada, obviamente, pelo sistema neuroendócrino. Isso possivelmente seja, inclusive, os hormônios que determinam, os hormônios sexuais fazem ou talvez expliquem a diferença da prevalência de dor em mulheres e homens, muito mais prevalente nas mulheres. A maneira como tu falaste, como o homem, como a mulher expressa, obviamente que a maneira como se expressa a dor tem aspectos culturais e aspectos comportamentais, evidentemente. Se a gente pensar em como um italiano expressa a dor, eu sou descendente de italiano, então eu posso falar, né? E a gente pegar, por exemplo, um oriental, a gente sabe que a expressão da dor, não que não exista dor, não é, a forma como ela é manifestada, ela é diferente. Então, isso de fato existe, mas o nosso corpo, e as manifestações das doenças carregam a nossa história, hábitos de vida, desde a alimentação, dos exercícios, de todos os hábitos de vida saudável ou não, do quanto que a gente tem controle das doenças crônicas subjacentes. Tanto é que, se o paciente chegar, isso é muito frequente, né, que os nossos pacientes com dor crônica, eles, via de regra, de uma forma, especialmente quanto mais, e no sistema de saúde pública, eles levam muito tempo para chegar. Então, os danos tendem a ser maiores. Mas o paciente vai chegar com alteração de sono, alteração de humor, ansiedade, acinesiofobia, que é o medo do movimento, e esse é um grande problema que tem muitos profissionais da saúde que corroboram, tem dor, não se mexe,
corpo parado, via de regra, é corpo doente. Aqui tem um ortopedista ao meu lado, obviamente que, em alguns contextos de reabilitação cirúrgica, tem fratura, instabilidade. Bom, a gente não, como se fala, nem sempre nem nunca, mas, via de regra, em dor crônica, e eu preciso, eu não consigo fisioterapia, eu sempre digo, comece na cama. O alongamento, se role na cama, se espiche, faça, porque assim, por que a gente dá esses exemplos simples? É porque é preciso botar esse corpo dentro das condições que aí entra a particularidade. Porque hoje se fala, e já está havendo essa modificação, medicina de precisão, né? Pensando que isso só é determinado por marcadores genéticos ou por algum exame. Sim, isso de fato, sim, e se busca isso. Mas eu preciso, quando eu estou pensando, então, se é mais adequado ao nosso juízo o termo medicina personalizada. Porque eu posso ter um tratamento que ele é maravilhoso. Agora, o paciente, e muito bem indicado, ele mora a 1.000 quilômetros daqui, eu teria que aplicar ele toda semana. Ele não vai poder fazer. Isso não pode ficar fora do tratamento. Isso vai envolver um aspecto central, que é a adesão. Eu posso ter um tratamento que ele está muito bem indicado, o paciente não tem dinheiro para comprar. Eu tenho que ter uma alternativa. Então, são todas essas questões que entram dentro dessa perspectiva quando se pensa no tratamento dos pacientes. Deve, pelo menos, deveria. Sim. E, doutor Alfredo, a neuromodulação, o que é? Como é o uso? Como é que se faz? É para todo mundo? Como é que funciona? Nós temos protocolos para indicar a neuromodulação. Ela tem ganhado muita força, tem ganhado muito destaque como um tratamento adjuvante, né? Não se enxerga a neuromodulação como como principal, como uma linha de frente, mas como um recurso potencial para poder tratar, junto com medicamentos, com a fisioterapia, com todas as terapias que nós mencionamos antes. A neuromodulação, então, entrando nesse quesito, ele é uma forma da gente reensinar o nosso sistema nervoso ou fazer desaprender, né, se poderia dizer, a sentir a dor, a forma como se sente a dor. Entre outras vertentes, né, a gente está falando especificamente da dor, mas ela tem esse papel, como o próprio nome diz, de modular aquele estímulo, né, tanto para mais, tanto excitatório, quanto para menos, né, inibitório. Então, o Dr. Volney é a linha de frente das pesquisas dele. Acho que ele pode nos explicar um pouco mais. A gente já está chegando próximo do fim do nosso programa, então eu gostaria que vocês deixassem o seu último recado, algo aí que eventualmente eu não perguntei, porque o tema é muito amplo, né? Sim, e a gente poderia passar horas aqui, então, por favor, podem deixar seus últimos esclarecimentos. Acho que só um complemento, então, com relação à neuromodulação, que de fato, sim, o meu laboratório é um dos laboratórios do mundo que está na linha de frente disso, particularmente dentro da área da dor. É, sim, esse remapeamento. Agora, a gente trabalha, sim, com técnicas de estimulação transcraniana. Agora, a neuromodulação, a gente não pode pensar que apenas nós aplicamos estímulos elétricos de baixa intensidade, tem estimulação magnética, a gente tem esses dispositivos e projetos em curso, né? Mas também a neuromodulação se faz com agulhas periféricas, com a acupuntura, a eletroacupuntura, e eu diria, neuromodulação se faz de diferentes formas, porque quando eu estou recebendo um estímulo visual, eu estou fazendo uma modulação. Tratamento de dor se usa recursos também com relação aos aspectos atencionais. Então, às vezes, conseguir olhar para o céu e ver um céu, isso não vai. É importante que fique claro que isso não é uma evidência, e nunca vai existir esse estudo, provavelmente. Mas o que eu quero dizer é que a gente modula o cérebro de diferentes formas, com a música, com o cheiro, com os contatos, com o falar, enfim. Então, mas eu acho que, assim, para fechar, pelo menos na minha perspectiva, eu acho que a questão importante é, dentro do processo, ter uma perspectiva de que dor é muito mais, transcende muito ao dano físico. A abordagem ela deve ser multimodal. Entra aí uma perspectiva da educação dos profissionais da saúde, das políticas de saúde, e a questão importante da educação do paciente, e aquela pergunta, o que você espera preciso que ele tenha noção do qual é a condição de doença, numa linguagem muito simples,
para que ele também consiga trabalhar e a gente, o profissional da saúde, tirar o paciente numa perspectiva passiva. Eu sempre digo que a decisão terapêutica ela tem que ser compartilhada. Quando eu falo compartilhada, existe a nossa parte como profissionais da saúde de diagnosticar, de indicar as terapêuticas, só que a indicação das terapêuticas, elas devem também se adequar à condição do paciente, à condição econômica, à condição física, enfim, aos muitos aspectos que envolvem a vida de cada um. Eu acho que é meio nessa linha, assim, e a importância dessa abordagem multidisciplinar. E o espaço, eu acho que a gente precisa ter muito essa discussão, porque essa política, ela precisa entrar de fato. E quando se fala em criar políticas de saúde, aqui é muito para os políticos mesmo, não é apenas fazer uma lei, essa lei precisa ser muito discutida da forma como a gente vai implantar, a maneira como vai se direcionar esses recursos, para que seja algo que, de fato, mude a vida das pessoas, que é isso que a gente quer, como médico, como profissional da saúde. E para a dor não atrapalhar nossas funções cotidianas, né, doutor? Eu diria assim, ainda como mensagem final, não só para o paciente que está sofrendo com dor, que está tendo, mas o entorno dele, né? Os familiares, que acreditem naquela dor. A dor não é uma frescura, quem sente dor, sente dor. Isso não pode ser menosprezado, isso precisa ter uma relevância dentro do aspecto familiar, social, os colegas de trabalho. Aquilo até pode ter uma amplificação, mas jamais uma simulação. Né? Isso precisa ser muito considerado para não menosprezar aquele quadro e não atrapalhar o tratamento daquela dor. Tá certo. Muito obrigada, então, Volney Alfredi, pela presença aqui no Saúde Mais. Um excelente papo foi. Muito obrigado. Então, o Saúde Mais fica por aqui. A gente volta semana que vem. Tchau.